Então, bem-vindos de volta para mais uma audição, desta feita com a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Agradeço a presença da Sra. Presidente, doutora Sónia Pereira, também alta comissária para as migrações por inerência. Agradeço desde já a sua presença, a sua disponibilidade para estar aqui nesta discussão na especialidade da proposta de lei que temos em mãos e, portanto, apresentada também face à apresentação dos vários grupos parlamentares. O Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também eu, enquanto coordenador, pertenço ao mesmo grupo parlamentar. A Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e, por fim, o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Feitas as apresentações, esta audição decorre da seguinte forma: 10 minutos iniciais para uma intervenção que fará a devida análise e posição relativamente a esta proposta de lei. Depois passa a palavra aos vários grupos parlamentares para colocarem questões que achem por pertinentes e, por fim, uma nova intervenção para dar resposta também em cerca de 10 minutos, com a devida tolerância, para responder às questões que lhe forem colocadas. E, portanto, sem mais demoras, passaria-lhe a palavra, renovando esse agradecimento inicial. Muito obrigado. Muito obrigada também e agradeço a oportunidade de estar convosco também aqui a discutir esta proposta de lei. Senhores deputados, senhora deputada, vou passar então de seguida a enquadrar. Em primeiro lugar, gostaria de, para começar, fazer um enquadramento daquilo que é a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, no fundo também para posicionar a nossa análise e a minha intervenção neste âmbito. Esta Comissão tem como missão prevenir, proibir e combater a discriminação em razão de origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem, e isto decorre da Lei 93 de 2017, de 23 de agosto. E no âmbito da sua missão, cabe especialmente à CICDR receber e analisar as queixas de discriminação racial e instaurar processos de contraordenação. Também recolher informação relativa a práticas discriminatórias e à aplicação de sanções. Prestar às vítimas de discriminação a informação necessária para a defesa dos seus direitos, elaborar e publicar um relatório anual sobre a situação da igualdade e da não discriminação e promover a educação, formação, sensibilização sobre direitos humanos e a prevenção e combate à discriminação racial. Esta Comissão tem uma formação alargada, que é composta por representantes de cada grupo parlamentar da Assembleia da República, representantes das várias áreas governativas do Governo e das regiões autónomas, das associações de imigrantes, antirracistas e defesa dos direitos humanos e também um representante das comunidades ciganas, representantes das centrais sindicais e das associações patronais e ainda 3 personalidades de reconhecido mérito cooptadas pelos restantes membros. A Comissão tem ainda uma Comissão Permanente, que é composta pela Presidente da CICDR e aqui por inerência de funções é presidida pela, neste caso, a Alta Comissária para as Migrações, e ainda por 2 membros eleitos pela Comissão na sua formação alargada. E esta Comissão Permanente tem como principal competência a decisão dos processos de contraordenação, incluindo a aplicação de coimas e sanções acessórias. A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, a APCVD, criada em 2018 através de Decreto Regulamentar número 10 de 2018, 3 de outubro, prossegue a sua missão de prevenção e fiscalização do cumprimento do regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos e estabelece neste âmbito uma colaboração direta com a CICDR nos termos do regime jurídico da Lei 39 de 2009, de 30 de julho, na sua redação atual. E é muito importante, e eu assinalo esta colaboração que mantemos de grande proximidade com a APCVD. Sabemos que a discriminação racial, o racismo e a xenofobia são transversais a todas as áreas da sociedade, incluindo o desporto, e em particular o futebol, uma modalidade que assume grande popularidade. A título de exemplo, cerca de 30% dos atletas federados em 2018, e isto são dados do IPDJ, eram desta modalidade e de longe a modalidade com maior número. Em contexto desportivo, assim como noutras dimensões da nossa vida coletiva e da interação social, o racismo e a xenofobia manifestam-se muitas vezes através de expressões verbais, mas também de gestos ou sons que remetem para referências a
origens raciais ou étnicas, cor, nacionalidade, ascendência ou território de origem. E neste caso, em concreto, no âmbito do desporto, são dirigidos muitas vezes a atletas, jogadores e jogadoras e mesmo até outros profissionais do desporto. Estas manifestações de natureza discriminatória têm o intuito de humilhar, ofender e potenciar a inferiorização das pessoas visadas de uma determinada característica, não podendo nem devendo ser toleradas ou permitidas. Em toda a extensão do ordenamento jurídico português, os princípios de respeito pela pessoa humana e igualdade estão devidamente contemplados e devem ser garantidos e cumpridos, pelo que a violação desses valores pode culminar na aplicação de sanções contraordenacionais, como no que concerne ao desrespeito pela origem étnico-racial nos regimes jurídicos estabelecidos pela Lei 39/2009, de 30 de julho, pela Lei 93/2017, de 23 de agosto, ou até sanções penais e, em particular, referentes ao artigo 240 do Código Penal, que prevê e pune a discriminação e incitamento ao ódio e à violência. A APCVD tem desenvolvido um trabalho de excelência no combate e prevenção à discriminação racial no desporto, e que é importante assinalar, porque também tem sido acompanhado de perto pela Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, a CICDR. No âmbito desta cooperação que é desenvolvida entre a APCVD e a CICDR, destacamos a representação da CICDR no Conselho Consultivo da APCVD e a emissão de pareceres vinculativos a pedido da APCVD pela Comissão Permanente da CICDR sobre a natureza discriminatória das práticas ocorridas em contexto desportivo e sempre que haja indícios de discriminação, conforme o atual artigo 43, número 4 da Lei 39/2009, 30 de julho. Assim, a CICDR tem sido frequentemente chamada a emitir pareceres vinculativos. Em 2019, a Comissão Permanente da CICDR emitiu 3 pareceres vinculativos, em 2020 emitiu 13 pareceres vinculativos, em 2021 emitiu 4 pareceres vinculativos. E no ano transado, a Comissão Permanente da CICDR foi chamada a emitir 14 pareceres vinculativos e, num total, são 34 pareceres emitidos desde a entrada em funcionamento da APCVD. A maioria dos pareceres solicitados, 32, versam sobre expressões ou atos relacionados com a cor da pele da pessoa visada pela discriminação. E na esteira desta colaboração, em setembro de 2021, o Gabinete de Apoio Técnico à CICDR, que é responsável pela gestão dos processos na CICDR, teve a oportunidade de reunir com a equipa jurídica da APCVD, a fim de partilharem boas práticas em matéria de combate à discriminação racial e tramitação técnica dos processos de contraordenação, tendo ainda sido ministrada também uma formação conjunta à APCVD e à CICDR sobre extremismos. Ainda no âmbito desta colaboração, destaca-se a partilha de informação sobre procedimentos relativos a queixas de discriminação étnico-racial no desporto, nomeadamente no âmbito da elaboração do relatório anual da igualdade e não discriminação em razão da origem racial, étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem, que é elaborado anualmente pela CICDR e que contempla a emissão de pareceres que são submetidos à APCVD num capítulo próprio e destinado a esse fim. Em relação à proposta de lei em discussão, consideramos que apresenta alterações relevantes e reforça a necessidade de tornar o contexto desportivo seguro e acolhedor, estabelecendo alterações que incorporam a experiência da APCVD nesta matéria. No que diz respeito ao combate ao racismo e à xenofobia e à intolerância, é entendimento da CICDR que as alterações propostas trarão uma melhor resposta no tratamento deste fenómeno. Em concreto, das alterações destacamos a importância de manter medidas de prevenção destes fenómenos, como é o caso do reforço da necessidade de criação de um regulamento em matéria de prevenção e punição das manifestações de violência, racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos por parte do organizador da competição desportiva. A discriminação, e em concreto a discriminação racial, é de extrema importância porque neste tipo de fenómenos a resposta sancionatória é insuficiente e deverá constituir sempre o último recurso. Consideramos ainda relevante a alteração verificada ao longo do diploma, que amplia o âmbito da atuação e passa a contemplar agora a promoção de atos de racismo, xenofobia, da intolerância ou do ódio, a par do incitamento já anteriormente previsto. Saudamos ainda a manutenção da CICDR na colaboração com a APCVD no âmbito da emissão de pareceres sobre a natureza discriminatória das respectivas práticas,
bem como a previsão de que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género seja também chamada a emitir pareceres vinculativos quando esteja em causa situações de discriminação em razão de género, orientação sexual ou identidade de género, ampliando uma vez mais a capacidade de resposta da APCVD. Outra alteração importante que assinalamos é a possibilidade da APCVD determinar, desde logo, a medida cautelar de interdição de acesso a recintos desportivos, caso haja fortes indícios da prática de crime e não apenas quando se trata de uma contraordenação, impossibilitando o adepto de aceder ao recinto com efeitos imediatos. É também de louvar a previsão da aplicação de sanção de realização de espetáculos desportivos à porta fechada, quando sócios, adeptos ou simpatizantes pratiquem atos que promovam ou incitem o racismo, a xenofobia e a intolerância. E, se me der licença, termino aqui e mantenho-me disponível para aprofundar as questões que entendam como relevantes e também, eventualmente, para detalhar um pouco mais algumas destas atividades que temos desenvolvido em conjunto e que abrangem também o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela sua intervenção. Passamos então a palavra aos vários grupos parlamentares, a começar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado João Castro tem a palavra. Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, agradecer a apresentação que aqui nos trouxe, bem como alguns dos temas que desenvolveu. Eu penso que na sua intervenção inicial respondeu às duas grandes questões que eu tinha para colocar. Ou seja, em que medida é que é feita a cooperação e a coordenação com a APCVD, no fundo, que tem no seu objeto também a abordagem deste tipo de questões vocacionada para o fenómeno desportivo. Como vê também as questões da igualdade e da discriminação no fenómeno desportivo, ou seja, aí abordou o tema, mas se acha que o fenómeno, o que se encontra no fenómeno desportivo resulta de uma maior visibilidade, de uma maior aptidão para que esse tipo de fenómenos possam surgir, ou se há um paralelismo entre aquilo que são as referências, as incidências constatadas na sociedade em geral e o fenómeno desportivo não está alheio da sociedade em geral e, portanto, se está dentro, ou seja, se não é uma exceção, se não é um espaço de foco e de maior frequência de verificação desse tipo de comportamentos, desse tipo de atuação. E a última, que abordou e bem, dando alguns exemplos dessa eficiência, ou da eficiência que se pretende com a presente lei, é como é que vê o contributo desta lei para as questões da igualdade e para as questões da não discriminação, do ponto de vista da sua aplicação direta ou até do ponto de vista preventivo ou mesmo dissuasor, não é? Parece-nos também que, ou seja, isso é um objetivo claro naquilo que está na lei, quer na sua versão anterior, quer na proposta de alteração, mas, contudo, alguns comportamentos ou comportamentos evidentes mantiveram-se e ainda se continuam a verificar e a ocorrer, ou seja, se nas alterações propostas encontra espaço para aprofundar este tipo de combate. Sabemos que este tipo de questão não será resolvido por decreto, não é? Tem que ter uma dimensão educacional ativa e muito presente, mas é claro que a lei tem que dar o seu contributo e a lei tem que ser expressa, tem que ser objetiva na penalização e na dissuasão deste tipo de fenómenos e, portanto, deixaria um pouco ao seu comentário, se quiser desenvolver algum aspecto, ou então se nos quiser fazer chegar algum contributo mais em concreto, será com todo o gosto que o receberemos neste trabalho de especialidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito boa tarde, muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador, muito boa tarde, Sra. Doutora Sónia Pereira, Alta Comissária, por inerência Presidente também da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar gostaria de agradecer a vossa presença e também agradecer a partilha e de informações que teve nesta primeira abordagem inicial, que para nós faz toda a diferença conhecermos como é que funcionam os nossos parceiros nesta que é uma luta de todos nós, que é o reforço e o combate à violência no desporto, das mais variadas formas. Em primeiro lugar, gostaria de me reportar ao Plano Nacional contra o Racismo e Discriminação 2021-2025, que portanto, um plano, pela bibliografia que consultámos, de composição, de constituição, por parte da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação, corrija-me se eu não estiver a dizer corretamente, e que tem uma área dedicada ao desporto. E dos objetivos da SIC-DR destaca-se desenvolver códigos de conduta, ferramentas de apoio e formação para as entidades no mundo do desporto. Portanto, em primeiro lugar, perguntava algumas questões sobre este plano nacional. Está prevista a elaboração de módulos sobre a temática em colaboração com a SIC-DR para a integração nos cursos de gestor de segurança de informação sobre esta temática, sessões de formação e sensibilização para os funcionários-chave das organizações desportivas com o lançamento de um kit de formação de medidas de prevenção, formação às autoridades policiais de forma a capacitá-las para melhor identificar, lidar e prevenir comportamentos racistas em eventos desportivos, articulação óbvia entre a APP com a APCVD para partilha de informação sobre os procedimentos relativos a queixas de discriminação étnico-racial no desporto e também e ainda o desenvolvimento de ações no âmbito da iniciativa Eu Jogo pelos Direitos Humanos, ou mesmo fazer projetos em parceria com grupos organizados de adeptos contra o racismo. Portanto, em primeiro lugar, que pedia, doutora, se estão todos estes objetivos continuam ativos, estão a ser desenvolvidos, entre que parceiros, como é que eles estão a ser implementados no nosso contexto desportivo nacional. E relativamente a questões propriamente ditas deste projeto de lei, portanto, ele é do conhecimento, conforme já a doutora também se referiu ao próprio várias vezes, portanto, ele é do conhecimento de Vossa Excelência. Perguntamos se há algumas questões associadas à violência e discriminação no desporto que possam ainda ser reforçadas, nomeadamente na formação que é dada aos gestores de segurança, por exemplo, ou aos agentes das forças de segurança, ou aos promotores dos eventos, ou aos grupos organizados de adeptos, se há mais alguma, se no entendimento da Comissão, há mais alguma temática que deva ser reforçada. Porque, no âmbito desta proposta de lei, porque se a estamos a rever, no fundo o que queremos é que ela vá dar resposta às situações que possam já estar identificadas como, eventualmente, de risco, chamemos-lhe assim, e que possam conduzir a comportamentos inadequados e, portanto, se há mais alguma informação, mais algum contributo que a vossa Comissão e, nomeadamente, Vossa Excelência, possa também apresentar a este grupo e, desde já, deixar antecipadamente um agradecimento reiterado pela colaboração para com esta temática e para com este grupo de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Senhoras e Sr. Deputado, começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, doutora Sónia Pereira. Desde já, não posso deixar de tecer algumas considerações e peço que não leve a mal o que eu vou dizer. Mas, em primeiro lugar, na nossa opinião, a própria epígrafe da atual Lei 39/2009 não é a mais correta. Estabelecer o regime jurídico da, e cito, segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, fim de citação,
Parece-me que estamos a encaminhar tudo o que envolve as questões do apoio e dos adeptos nos recintos desportivos para as questões negativas, ao invés de pugnar pelo que deve ser positivo, nomeadamente a sua segurança. A Lei Geral já legisla no sentido de proibir e criminalizar os atos xenófobos e racistas, sejam em recintos desportivos ou não, o que é algo com que, obviamente, concordamos. Os casos deste tipo no nosso desporto e na nossa sociedade em geral, ao contrário do que se tenta passar, são efetivamente atos isolados e pontuais, devidamente condenados e que não têm, felizmente, aumentado. E por isso, na nossa opinião, não faz sentido a audição à vossa entidade no âmbito da discussão desta proposta de lei, mas, como democratas, aqui estamos. Reitero, no entanto, que o racismo e a xenofobia, seja no desporto ou de qualquer outra forma, não cabem no partido a que pertenço, havendo inclusivamente um deputado de origem africana no nosso grupo parlamentar. Para nós, o importante é a pessoa em si, independentemente da sua cor ou da sua origem. E assim sendo, gostaria de fazer algumas perguntas muito objetivas. Como deve estar a par, os maiores casos de intolerância, insultos e agressões nos espetáculos desportivos não são movidos por qualquer tipo de motivação racial, felizmente, mas sim pelo fenómeno desportivo em causa, sendo que são os árbitros e mesmo as mães dos árbitros as pessoas mais insultadas e vilipendiadas. No que toca à discriminação existente nos recintos desportivos, o que pode partilhar connosco sobre o acesso às zonas com condições especiais de acesso e permanência dos adeptos. Não concorda que existe uma discriminação perante os adeptos que simplesmente gostam de ver os jogos em pé de forma mais apaixonada, com o uso de material de apoio ou simplesmente por serem um Goa, pois são obrigados a estar nestas zonas? Outro aspecto, não são os adeptos discriminados apenas por serem adeptos ao ser-lhes proibido o consumo de álcool de baixo teor no recinto esportivo, enquanto nos camarotes e zonas VIP existem todo o tipo de bebidas alcoólicas. E para terminar, a proibição de manifestações de cariz política são proibidas nos recintos desportivos. O que pode partilhar connosco sobre esta questão? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos, por fim, a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que, entretanto, juntou a nós. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Coordenador. Agradecer a presença da doutora Sónia Pereira e agradecer também a exposição inicial que fez, foi bastante completa. Respondeu, no essencial, às duas perguntas que eu lhe tinha para fazer, portanto, fiquei vazia de perguntas e todas aquelas que eu poderia ter feito já foram anteriormente feitas e, portanto, ouviremos atentamente a sua resposta, sendo que vou ter que me ausentar, mas ouviremos na gravação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Fim das intervenções dos grupos parlamentares, passamos então novamente a palavra à Sra. Presidente para dar resposta às questões que foram colocadas. Muito obrigado. Muito obrigada também e obrigada por esta oportunidade também de poder contribuir para o trabalho que está a ser feito neste grupo e também ouvindo de viva voz aquilo que são as preocupações dos senhores deputados e deputadas. Uma vez que as questões foram um pouco na mesma linha, eu vou procurar, por um lado, reforçar esta ideia da nossa cooperação com a APCVD, que de facto tem sido extraordinária e que vê-la reforçada também na sequência desta proposta de alteração é muito importante, quer na vertente da prevenção, quer na vertente da nossa colaboração com a emissão de pareceres que permanecem vinculativos e que auxiliam a APCVD nos seus processos. Relativamente a esta colaboração, vou detalhar só um pouco mais. Temos cooperado em diversas atividades nacionais de prevenção e combate à discriminação racial. Por exemplo, no ano 2020, no âmbito da segunda edição das jornadas da APCVD, foi desenvolvida uma sessão em parceria com a KICDRE, com este objetivo de aumentar a capacitação técnica dos quadros da APCVD e fomentar a cooperação entre estas duas entidades, promovendo esta partilha de conhecimento. E, efetivamente, há uma boa parte do know-how que é da KICDRE que nós temos tido a oportunidade também de partilhar com esta entidade de criação mais recente.
A 9 de novembro de 2021 ocorreu a apresentação da brochura Dislike ao Racismo no Desporto, uma iniciativa que também envolveu o Instituto Português da Juventude, do Desporto e da Juventude, assim como também o Plano Nacional de Ética no Desporto, e envolveu também a APCVD, aqui que diria a Amnistia Internacional Portugal, e que teve uma abrangência em todo o território nacional. A apresentação decorreu numa escola secundária na Marinha Grande, e teve como intuito fortalecer esta mensagem de combate ao racismo no desporto, também junto das populações mais jovens. Contou com a presença do medalhado olímpico Nuno Delgado, na modalidade de judo, também com o atleta paralímpico Jorge Pina e com a diretora da Federação Portuguesa de Futebol, Mónica Jorge, e é orientada para crianças e jovens e tem esse objetivo, e isso consideramos que é muito importante, o desenvolvimento destas atividades muito direcionadas para a área da educação das crianças e jovens, e aqui a participação do IPDJ é também fundamental. No âmbito desta colaboração, incluem-se também as atividades que temos vindo a implementar no âmbito do Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação. É um plano que estará em vigor até 2025, portanto, algumas atividades já estão mais avançadas, outras menos, e eu gostaria de dar nota daquelas que já estão em implementação. Uma delas diz respeito à disponibilização de um kit de formação de medidas de prevenção socioeducativa para organizadores sobre racismo, xenofobia e intolerância no desporto, com a sistematização dos vários recursos online que existem e podem apoiar gestores e coordenadores de segurança, organizadores e promotores de espetáculos desportivos, agentes desportivos. Também, no âmbito das jornadas mais recentes da APCVD, já são as 4ª jornadas, houve um objetivo de fomentar a cooperação entre diversas entidades públicas e privadas e promover a partilha de conhecimento e experiências no âmbito da segurança, da prevenção, da hospitalidade e do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos. E esta atividade, em particular, destinou-se a capacitar toda a equipa da APCVD em matérias específicas das suas áreas de trabalho, mas também possibilitar os conhecimentos técnicos em matérias de prevenção e combate à violência e ao racismo no desporto, às entidades relevantes e também ao público em geral. No fundo, promover, em sentido alargado, boas práticas em eventos desportivos e num contexto colaborativo pluri-institucional. E isto também é muito importante, envolve os técnicos municipais de desporto, os gestores e coordenadores da segurança, ARDs e promotores de espetáculos desportivos. Portanto, esta existência alargada de atores. Aqui que também organizou uma sessão formativa sobre prevenção e combate à discriminação racial e étnica, o fenómeno desportivo, durante estas jornadas. Portanto, tivemos uma secção dedicada às forças de segurança. A própria KICD tem uma intervenção muito direta junto das forças de segurança. Temos um protocolo de colaboração quer com a GNR, quer com a PSP, ao abrigo do qual implementamos várias ações formativas na área de intervenção da KICD e também do Alto Comissariado para as Migrações, e esta é uma das temáticas que também abordamos no âmbito da nossa colaboração. Gostaria ainda de dar nota que está disponível na plataforma Now um curso de literacia sobre racismo, é gratuito, online, de frequência fácil, e pode apoiar também todas as entidades que tenham interesse em adquirir competências nesta matéria. Ainda assim, e caso entendamos como pertinente fazer algumas sugestões eventualmente mais focadas em alguma questão que ainda não esteja eventualmente acautelada, também vos faremos chegar por escrito. A questão da formação é efetivamente fundamental e apelamos muito a que este trabalho de sensibilização, em parceria, envolvendo vários atores, possa ter continuidade. É um trabalho que envolve múltiplas áreas da nossa vida coletiva, no desporto e também por aquilo que aqui talvez já foi apontado pelo Sr. Deputado do Chega, o fenómeno desportivo inflama muitas destas tensões que existem na sociedade e é um contexto particular desse ponto de vista e, portanto, é importante estarmos muito atentos. Relativamente às questões que estão para além da competência
da QICDRE. Eu, efetivamente, não tenho competência no âmbito da QICDRE para me pronunciar relativamente ao acesso de adeptos a determinados espaços ou ao consumo de álcool, mas relativamente às questões de cariz político e de que forma é que elas se associam a fenómenos de discriminação e racismo, aquilo que observamos é que muitas vezes os movimentos políticos extremistas aparecem associados também a manifestações de racismo, xenofobia e discriminação. E, portanto, é neste contínuo em que ambas as áreas se cruzam que é muito importante continuarmos a acautelar manifestações de cariz político que podem estar muitas vezes associadas, e é isso que observamos, a manifestações racistas, discriminatórias, do âmbito que queremos precisamente combater. E, portanto, é esse o nosso entendimento, que estes fenómenos estão frequentemente ligados e que, portanto, justificam a sua manutenção neste diploma. E concluo desta forma, agradecendo uma vez mais e também saudando os trabalhos deste grupo e desta comissão. Obrigada. Nós é que agradecemos, acho que posso falar por todos, nós é que agradecemos as suas intervenções muito pertinentes e que muito contribuíram para esta discussão na especialidade desta proposta de lei. Renovo, como inicialmente, um agradecimento pela sua presença, pela sua disponibilidade enquanto Presidente desta Comissão para, com contributos, salientar a importância desta discussão do combate à violência no desporto e que tanto tem assolado o desporto a nível nacional e, portanto, com este agradecimento finalizo esta audição. Pedia aos senhores deputados que não se ausentassem por muito, para podermos retomar só os outros assuntos para uma discussão muito rápida. Um minuto de pausa para podermos pedir aqui da nossa convidada. Muito obrigado.